Vou começar esse vídeo propondo um exercício. Tente adivinhar quais são as coisas das quais eu estou falando. Pense no mundo ideal. E se houvesse uma máquina na qual todas as novas gerações são versadas, que operasse a cultura como um emaranhado de linguagens e múltiplos significados que é, proporcionando seu constante questionamento e, com ele, crescimento cognitivo e intelectual? E se houvesse uma quase infindável biblioteca em constante crescimento que ensinasse educação emocional e singularidade, que discutisse temas profundos de maneira leve e que contasse com um enorme poder de atração e de retenção de público? E se houvesse um universo lúdico em que conceitos, estruturas e histórias fossem discutidos em módulos objeto capazes de treinar múltiplas habilidades cognitivas com efetividade, com adesão espontânea e prolongada e que proporcionasse imersão e interação profundas nos conteúdos? E se houvesse um nicho de novos modelos de história, alimentado por saberes clássicos de construção narrativa, melhorados constantemente por novas abordagens criativas que oferecesse a todos os públicos conteúdos instigantes e inteligentes e que, além de tudo, promovesse noções diferenciadas de configuração de pensamento? E se houvesse lugares de congregação não hierárquica de obras musicais e audiovisuais dos mais variados estilos, que pudessem ser acessados de diferentes maneiras com custo baixíssimo e que fossem, ao mesmo tempo, museus e salas de exibição dos mais novos estilos e conceitos? E se houvesse um serviço gratuito de formação universal e democrática, em que os mais renomados e reconhecidos especialistas oferecessem sua expertise em aulas curtas, dinâmicas e impactantes, com claros objetivos de aprimoramento das capacidades individuais e coletivas? Isso não seria muito legal, ainda mais se tudo isso fosse ofertado ao mesmo tempo? Estes cenários não são parte de um filme de ficção científica, muito pelo contrário, são bem reais e do cotidiano. Na ordem de sua apresentação são o computador, os animes e os mangás, os games, as séries, a Netflix e o Spotify, serviços correlatos como o Globoplay, Disney+, Amazon Prime e Deezer, e o TED. E olhe que não há exageros, apenas a contextualização diferenciada dessas plataformas. Tudo isso representa um vastíssimo universo de desenvolvimento pessoal que geralmente é muito menos aproveitado do que deveria. E é justamente esse universo riquíssimo e outros universos lúdicos que o programa Home propõe que sejam utilizados por você, pai ou responsável, como eixo de ampliação das potencialidades de seus filhos ou protegidos. Além disso, e igualmente ou até mais importante, o conhecimento desses e de alguns outros recursos lúdicos vai propiciar algo primordial: a geração e a manutenção de laços afetivos familiares sólidos e profundos, além daqueles que com certeza já existem. O potencial desses conteúdos é enorme. Todavia, muitas vezes são vistos como mero entretenimento, como superficiais e até mesmo como alienantes. E isso nem de longe é verdade. Além disso, a ampla oferta de conteúdos desse serviço às vezes é relatada como um mal. Tem muita coisa na Netflix, os jovens se distraem muito, uns dizem por aí. Mas é justamente esse um dos pontos fundamentais e um dos pontos altos dessas linguagens, dessas plataformas. Na Netflix, por exemplo, todo o universo se abre. Há conteúdo para todos os tipos de gosto, literalmente. Filmes, séries clássicas, novas e originais, a grande maioria completa, animes, animações e documentários. Se você quiser ter uma referência para entender os impactos dos tipos de recurso, o capítulo YouTubeologia é uma bela referência. Ele é parte do inteligente, criativo e instigante livro Cultura da Convergência, de 2009, de Henry Jenkins, um nerd assumido e professor universitário de destaque que escreve com profundo conhecimento, amor e admiração sobre a cultura digital. Uma coisa legal desses conteúdos é que boa parte deles é de curta duração. Por isso, sempre dá para arrumar um tempinho para assistir uns 2 ou 3 episódios de uma série legal, por exemplo. E não é muito bacana fazer isso bem acompanhado das crianças e dos jovens? E olha que tem mais, só esse assistir os conteúdos em família já é bem importante. Mas, ainda, a gente pode pensar sobre o que essas plataformas e esses conteúdos significam. E é aí que a história fica realmente boa. O que mais importa nesse vídeo é provar, ou ao menos dar algumas pistas significativas do porquê. Ao contrário do que muitos pais ou responsáveis pensam, os computadores, os animes, os games, os jogos de tabuleiro, as séries, os desenhos animados, as histórias em quadrinhos e plataformas de streaming como a Netflix e o TED não são alienantes ou meros passatempos inconsequentes, mas sim elementos culturais de profundo impacto. Meu filho não quer nada com nada, só quer saber de Netflix. É uma frase que se escuta com frequência, em diversos contextos. Ela ainda poderia ter o termo Netflix trocado por qualquer uma das outras plataformas ou linguagens que foram mencionadas anteriormente nesse vídeo, carregada da mesma condenação. O TED é provavelmente o único que escapa desse desmesurado ataque, visto que muitos pais e professores o utilizam. Mas os outros? A educação e o crescimento pessoal e emocional não se dão só por conteúdos formais, mas tem que responder a quem se educa, a quem se cria.
Se o objetivo é criar e educar as novas gerações com amorosidade e relevância, é preciso fazê-lo dialogando com seus objetos de afeição. Eu tenho certeza que você, como eu, sofreu com as famosas e temerárias listas de livros para o vestibular. Afinal de contas, qual é o sentido de obrigar a leitura de obras de mais de um século de edição original, cuja linguagem e contexto são praticamente desvinculados da realidade atual? Claro que autores como Machado de Assis e Clarice Lispector têm muito valor, mas os jovens devem chegar a essas obras, não as receber como um fardo que tem que carregar. Olha umas dicas para você. Se não conhece, conheça autores como Neil Gaiman, J.K. Rowling, Ransom Riggs, John Green e R.J. Palácio. Tenho certeza de que muitas crianças e muitos jovens já conhecem e gostam desses autores, que produzem uma excelente literatura elaborada e inteligente, que instaura o gosto pela leitura e que naturalmente guia para nomes como Ítalo Calvino, Virginia Woolf, Jorge Luiz Borges e Mary Shelley. As obras desses autores são excelentes promotoras de conversas inteligentes, constantes, profundas e relevantes. Imagina que legal! Chegando à leitura desses bons autores, você vai ser o responsável por fazer seus filhos ou protegidos conhecerem outros grandes nomes da literatura universal. Esse é um belíssimo laço familiar dos mais profundos que pode haver. É justamente essa expertise de tomar os objetos próximos das crianças e dos jovens para auxiliar em seu desenvolvimento pessoal e emocional do que eu falo. Estamos diante de gerações fortemente ligadas ao computador, aos games, aos animes, às séries, aos mangás, aos desenhos animados, aos serviços de streaming, como a Netflix e Spotify. Nada mais natural do que nos valer desses objetos para sua educação. A postura de renegar esses objetos como desmerecedores de uma abordagem séria ou como impossibilitadores de pensamento profundo é bastante enganada e pode ser muito prejudicial. Para ser bem claro, seus filhos protegidos não gostam do computador porque é uma máquina alienante, mas porque é uma máquina de raciocínio. Do mesmo modo, se afeiçoam aos games por conta da profunda imersão em conteúdos espetacularmente bem montados que permitem, além da possibilidade de ser protagonistas em histórias maravilhosamente tecidas. Já os animes não são apenas desenhinhos japoneses. Animes são plataformas lúdicas de altíssimo engajamento dotadas de uma lógica interna própria muito forte e congruente que ensina singularidade. Precisa mais? Eles são profundamente amados pelas crianças e pelos jovens justamente por essa razão, porque as novas gerações são elas próprias de lógica interna muito forte e bastante singulares. Séries, ainda mais as modernas, não são apenas filminhos curtos de passar o tempo. Como Steven Johnson deixa bem claro no livro Tudo que é ruim é bom para você, como os games e a TV nos tornam mais inteligentes, de 2012, as séries são construções de linguagem e de pensamento impactantes, que operam mais de 120 anos de linguagem cinematográfica e outros referenciais artísticos variados. E são legais de se ver. Não creio ser necessário mais nenhuma razão para valorizá-las. Além disso, há outro fato imensamente relevante. Pais responsáveis que conhecem e que tratam com respeito os conteúdos que seus filhos e protegidos gostam ganham muitos pontos e promovem inúmeras pontes de interação e de laços familiares profundos. E é importante perceber que, ao contrário do que normalmente se pensa, quando as crianças e os jovens estão imersos nessas linguagens e nesses conteúdos, não estão se alienando, estão se formando. E como se sabe, boa parte do trabalho de pais responsáveis é formar crianças e jovens. Por todos os motivos que apontarei em cada uma das aulas, os conteúdos lúdicos e todas as plataformas são muito mais que entretenimento. São eixos formadores de sentidos profundos, de autoconhecimento e de busca por uma singularidade livre, aberta e em interação com múltiplas fontes de conhecimento, e, portanto, construtora e estimuladora dos melhores potenciais humanos. É por isso que o programa Home ensina você a lidar com esses conteúdos em seu cotidiano familiar. Notadamente, há cada vez mais crianças e jovens geniais que amam profundamente esses conteúdos e essas plataformas das quais falamos aqui. Por isso, pais responsáveis têm que os conhecer e não achar que, por exemplo, animes ou games possam ser prejudiciais à educação daqueles que criam. Por isso, o projeto Reescola foi criado e, dentro dele, o programa Home. Vamos juntos, então, criar condições e ambientes propícios para fomentar as melhores habilidades e a felicidade das novas gerações por meio dos conteúdos lúdicos. Te vejo na próxima aula.